O que o desastre do Rio Grande do Sul tem a ver com a nossa alimentação? Gente, esse é um assunto muito sério e bem abrangente, mas vou tentar ser breve e abordar os pontos mais importantes. Existe hoje o que a ciência chama de sindemia global, que nada mais é que a sinergia entre essas três pandemias: desnutrição, obesidade e mudanças climáticas. Na década de 1940, a população brasileira era predominantemente rural. O médico Josué de Castro quebrou o tabu da fome, assim como Freud quebrou o tabu do sexo. Josué mapeou a fome no Brasil. Nessa época, desnutrição, carências nutricionais por falta de acesso à comida eram os maiores problemas nutricionais. Na década de 1970, a população passou a ocupar as cidades e deixar os campos. Cresceu também as redes de supermercados, a produção e o consumo de alimentos ultraprocessados, o agronegócio e, consequentemente, o uso de transgênicos e agrotóxicos. As pessoas se afastaram cada vez mais da natureza. Antes cozinhavam e comiam o que plantavam. Para se comer canjica, plantava-se o milho e o cozinhava. Hoje, compramos a canjica pronta. Hoje, a maior parte das pessoas não quer cozinhar a própria comida. Os alimentos ultraprocessados deixaram as pessoas mal acostumadas. Aliás, para que ter trabalho de cozinhar se tem comida pronta, barata, gostosa e prática? É só abrir a embalagem e comer. O marketing pesado dos produtos alimentícios cresceu e a obesidade cresceu junto. Com ela, as doenças crônicas não transmissíveis, AVC, infarto, hipertensão, diabetes, câncer. Há pouco mais de 20 anos, isso passou a se chamar transição nutricional. Ou seja, a desnutrição passou a perder espaço para a obesidade. As pessoas passaram a aumentar de peso. Hoje, além de ainda existir mais de 20 milhões de pessoas passando fome no Brasil, mais de 50% da população está acima do peso. E essa mudança em nossa forma de comer foi acompanhada pelo sistema de agricultura, que prioriza produtos de maior valor, ou seja, o agronegócio. Por um lado, a pecuária utiliza 70% das terras agrícolas globais. Por outro, as terras agrícolas produzem a ração que alimenta o gado. Cerca de 97% do farelo de soja e de 60% da produção de cevada e milho são destinados para alimentar os animais de corte. Com isso, há o desmatamento para a criação do gado e o crescimento das monoculturas, ou seja, cultivo de uma planta só, como soja, trigo, milho. O cultivo de uma planta só faz com que haja pragas. Por isso, aumenta cada vez mais o consumo de agrotóxicos. O Brasil é o país que mais usa agrotóxico no mundo. Em 2021, foram usados 3,31 quilos de agrotóxicos por pessoa em nosso país. A quantidade de agrotóxicos no país dobrou entre 2010 e 2021. Essas mudanças na agricultura trazem impactos climáticos e ocasionam desastres ambientais como secas e enchentes. Isso é o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Isso se reflete em nossa mesa, no preço dos alimentos. Aumenta o preço dos alimentos in natura e minimamente processados, enquanto diminui o dos alimentos ultraprocessados. Nos Estados Unidos, por exemplo, quase 60% dos alimentos consumidos são de ultraprocessados. E nós estamos no mesmo rumo. Do ano passado para cá, o preço do azeite de oliva, um alimento super saudável, aumentou mais de 50%. Isso porque houve uma grande seca na Espanha, um dos países que mais importa azeite de oliva para o Brasil, além de Portugal. Inclusive, o Brasil é o segundo maior importador de azeite de oliva do mundo. A produção desse alimento no país também vem crescendo nos últimos anos. E o principal produtor, quem é? O Rio Grande do Sul, responsável por mais de 70% da produção nacional. Com o desastre, os locais de produção foram atingidos e os prejuízos ainda são incalculáveis.
Nesse contexto, como passará a ser o consumo de azeite de oliva por nós brasileiros? Este é o cenário completo de sindemia global. A coexistência entre desnutrição, obesidade e mudanças climáticas, que leva ao aumento de preço dos alimentos e à mudança nos padrões alimentares, favorecendo o consumo de alimentos ultraprocessados. Isso impacta negativamente a qualidade da alimentação, saúde, cultura e meio ambiente. É preciso agir com urgência para mudar esse quadro. Ele é a junção de interesses comerciais das grandes empresas do sistema alimentar, a falta de vontade das lideranças políticas para regulamentar e restringir a comercialização de alimentos não saudáveis, o uso de agrotóxicos e a produção de transgênicos. Aliado a isso, há também a falta de conscientização e de ação efetiva da sociedade em geral. Por isso, trouxe esse assunto hoje para vocês, porque acredito que o conhecimento pode transformar a realidade. O problema de um, na verdade, é problema de todos. Ninguém sai ileso. Todo mundo paga a conta. Que nossos irmãos do Rio Grande do Sul consigam superar com muita fé, muita força, tudo que está acontecendo hoje. Um forte abraço.